Tudo bem, pessoal? Nós vamos então dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quarta questão do livro, o espírito e os vícios. Todos os vícios pertencem ao corpo astral. É ele que sente o desejo do cigarro, da droga, do álcool, do sexo desregrado, dos jogos de azar, enfim. Todos os vícios estão no corpo astral, não estão no corpo físico, como muitos imaginam, né? Então, a gente pode dizer que o nosso corpo astral é o corpo dos desejos. É ele quem tem o desejo de todos esses vícios. E ele satisfaz esse desejo através do nosso corpo físico. Então, o corpo físico é apenas um instrumento pelo qual o espírito se serve, né, através do seu corpo astral, para saciar os seus desejos, né? Isso é muito importante. Muita gente pensa que os vícios estão no corpo físico, né? Mas não é verdade, eles estão no corpo astral. Quando a gente morre, né, desencarna, a gente retorna para o plano espiritual, levando junto o nosso corpo astral e, consequentemente, todos os vícios, aqueles que a gente não conseguiu se desfazer na Terra. Então, a gente entra no plano espiritual com os mesmos vícios que tinha enquanto estava vivendo na Terra. Só que tem um detalhe muito importante. Quando a gente morre, as nossas percepções ficam todas elas aumentadas. Então a gente enxerga melhor, a gente ouve melhor, a gente sente melhor, tem percepções que quando estava no corpo de carne não tinha. E a gente readquire outras percepções que a gente perde quando desce para encarnar na Terra. Então, vocês imaginem o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que fuma. A vontade de fumar, se a gente pudesse colocar assim, a vontade de fumar aqui na Terra é 1. No plano espiritual, essa vontade fica multiplicada por 10, por 20. E vai depender de cada um, vai depender de cada pessoa, de como ela estava presa naquele vício com o qual ela desencarnou. Mas aí nós temos um problema muito grande, porque no plano espiritual não tem o cigarro, não tem o álcool, não tem as drogas, não tem nada disso. Então, o espírito tem que continuar saciando esse desejo, essa vontade que está no seu corpo astral, mas ele não encontra nada disso do outro lado da vida. Na verdade, existem duas maneiras do espírito desencarnado tratar a dependência com a qual ele retornou para o plano espiritual. Uma delas é se internando em hospitais na espiritualidade, preparados para esse tipo de trabalho. Então ele se submete a um tratamento de desintoxicação do seu corpo astral. Isso pode demorar aí 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo de como ele chega do outro lado da vida. Muitos espíritos não se submetem a esse tratamento, porque é uma coisa extremamente difícil. Se aqui na Terra um tratamento desses é difícil, vocês podem ter certeza que no plano espiritual é muito mais difícil. Por quê? Porque, conforme eu já falei antes, as percepções estão ampliadas, os desejos estão aumentados. Então, a vontade de consumir aquela droga é muito maior do outro lado da vida, né? Então, realmente é um período muito, muito difícil para o espírito. Se ele soubesse o que ele vai passar do outro lado, certamente ele não teria adquirido o vício, no caso, né? E a outra maneira é o espírito ficar junto de uma pessoa viva que está consumindo
por exemplo, o álcool, o cigarro. Então, ele absorve uma parte daquela emanação fluídica, né, da droga, e se satisfaz. Mas essa satisfação, ela não é plena, ela é apenas parcial. Então, ele precisa de mais e mais emanações fluídicas para poder ir se satisfazendo. Então, ele fica, por exemplo, do lado de uma pessoa que está fumando, do lado de uma pessoa que está bebendo, e vai absorvendo aquelas emanações fluídicas. Quando aquela pessoa, por qualquer motivo, para de fumar, e se ele ainda está com vontade, ele fica perto de outra, e assim sucessivamente, né? Muitas vezes, os espíritos, eles elegem, vamos dizer assim, para a gente poder entender melhor, eles elegem uma determinada pessoa e ficam com ela, não ficam, sai dessa, vai para outra, não, eles ficam somente com uma. Então, intuem, através do pensamento, aquela pessoa a consumir mais e mais a droga. Pode ser o álcool, pode ser o cigarro, qualquer tipo de droga. E aí nós temos aquela coisa que todo mundo conhece, chamado overdose. Ou seja, a pessoa viva, ela consome muito adiante do que consumiria normalmente para satisfazer o seu vício, porque ela está, de alguma forma, também alimentando o espírito desencarnado, que está junto com ela. Só que ela não enxerga, ela não sente, ela enfim, ela acha que está sozinha. Na verdade, não está. Então, uma parte daquilo que ela está consumindo, o espírito absorve, certo? Vejam como é complicada a coisa. E como eu falei, o espírito absorve, mas ele não consegue se saciar de todo. Então, ele induz a pessoa a continuar consumindo. E ele continua absorvendo, né? Até que chega uma hora que o corpo físico da pessoa colapsa, não aguenta mais, né? E aí a pessoa pode ter uma intoxicação, pode inclusive vir a desencarnar, né? Como existem vários casos aí de pessoas que morreram com overdose, né? Então imaginem, pessoal, como é difícil a gente se desfazer de um vício. Quem puder começar já a se desfazer do vício na Terra, quanto mais se a pessoa conseguir se desfazer do vício na Terra, melhor vai ser quando ela estiver do outro lado. Menos trabalho ela vai ter, tá? E eu posso garantir uma coisa para vocês. Não é fácil, não é fácil mesmo. A gente tem, ao longo desses anos aí, trabalhando com espíritos desencarnados, a gente tem uma quantidade enorme de relatos de espíritos que ficam numa condição que eu poderia chamar assim de lastimável. Vocês não têm ideia do que é esse problema do outro lado da vida. Certo, pessoal? Então, é o corpo astral que tem a vontade de consumir todas essas drogas. Não é o corpo físico. Porque se fosse o corpo físico, quando o espírito retorna para o plano espiritual, se o vício está no físico, o físico fica aqui na Terra, né? Ele deixaria os vícios junto com o corpo físico e voltaria tranquilo para o plano espiritual, sem vício nenhum. Mas não é o que acontece. E para finalizar, pessoal, é importante a gente saber uma coisa. Se o vício está no corpo astral e não no corpo físico, conforme a gente já falou, se a pessoa, se o espírito não quer se desfazer daquele vício, tratamento nenhum faz efeito. Nenhuma. Ele pode fazer o que ele quiser, mas enquanto ele não desejar se livrar daquele vício, a gente pode atender ele em grupos de desobsessão, a gente pode colocar ele em clínicas de desintoxicação, não vai resolver o problema. O problema
só começa a ser resolvido quando a pessoa, quando o espírito realmente quer ficar livre da sua dependência. Enquanto isso não acontecer, nenhum tratamento é eficaz. Pode tomar remédio, pode fazer o que quiser, mas não consegue. Por isso, e eu sempre cito isso quando eu posso, é que os alcoólicos anônimos, eles sacaram isso aí. A percepção deles foi muito boa, porque eles tratam quem? Eles não tratam o corpo físico, nem o corpo astral, não, eles tratam a mente. Eles tratam o espírito, a pessoa propriamente dita, né? Tanto que se você pegar uma pessoa que está fazendo parte de um grupo de alcoólicos anônimos e perguntar para ele quanto tempo você não bebe, ele vai dizer, olha, eu não bebo há 24 horas. Ele não diz, eu não bebo há 1 ano, há 2 anos, faz 5 anos que eu não bebo, não. Ele não fala isso. Ele vai lhe dizer, eu não bebo, fazem 24 horas que eu não bebo. Tá? Pode perguntar que a resposta vai ser essa. Por quê? Porque ele sabe que se ele der uma bicada, né, tomar um golinho, por menor que seja, tudo aquilo retorna. Então, a ideia é, se a gente chegar para uma pessoa que está viciada e disser assim, olha, tu vai ter que fazer um trabalho aí de 6 meses. Nossa, é muito tempo. A pessoa já desiste na largada. Agora, se você disser para ela, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar 1 dia sem consumir o álcool, no caso, eu estou dando o exemplo, né? Bom, 1 dia tudo bem, 1 dia eu aguento. Aí passa aquele dia e a gente faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais 1 dia. Ah, vamos fazer mais 1 dia, tudo bem. Aí eu aguento. E assim sucessivamente. Por isso é que eles dizem, né? Eu estou 1 dia sem beber. Então, pessoal, encerrando. Se a pessoa, se o espírito não quiser, nenhum tratamento é eficaz. E quem disser o contrário, infelizmente, está enganando aqueles que são dependentes. Um grande abraço.